Oi, meu irmão, minha irmã. Paz. Se é que essa palavra ainda faz sentido hoje para você. Sabe, tem dias, talvez semanas, meses, que a gente se sente meio espremido pela vida, né? Falar em silenciar o medo, para ser bem sincero, tem horas que parece mais fácil escalar o Everest de chinelo. A gente ouve os versículos, a gente até tenta orar, mas a verdade é que o coração aperta. Aquele nó na garganta que não desfaz. O medo do futuro, das contas que não fecham, daquele diagnóstico que assusta, da solidão que grita no silêncio da casa, ele parece tão real, tão físico. E aí, a gente olha para dentro e pensa, será que Deus ainda está ouvindo? Será que Ele se importa com esse perrengue específico? Confesso que já me fiz essa pergunta mais vezes do que gostaria de admitir. Essa sensação de estar lutando sozinho, remando contra uma maré que só te puxa para baixo, é exaustivo. E o medo vira um companheiro constante. Pesado. Silêncio. Só isso. Silêncio. Se hoje você está se sentindo assim, esgotado de ter medo, cansado de lutar uma batalha que parece perdida, fica aqui comigo um pouquinho. Não tenho respostas fáceis, não mesmo. Minha fé também tropeça, mas eu quero compartilhar algo que tem sido um porto seguro para mim, uma verdade lá de Romanos 8, que mesmo nos dias mais cinzentos me lembra, eu não estou sozinho nessa luta. E você também não está. Essa carta de Paulo aos Romanos não foi escrita de um palanque, com tudo resolvido. Foi escrita por alguém que conhecia perseguição, dor, incerteza. Alguém que sabia o que era ter o coração apertado. E bem no meio dessa carta poderosa, ele chega nesse capítulo 8, que para mim é como encontrar um oásis depois de dias caminhando no deserto. Ele começa com algo que, honestamente, demorei para deixar entrar no meu coração. Ele diz, portanto agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Parece simples, né? Mas pensa comigo, quantas vezes o medo vem junto com a culpa? A culpa por não estar orando mais, por não ter mais fé, por se sentir tão quebrado? A gente se condena. O inimigo nos acusa. O mundo nos pressiona. Mas Paulo, inspirado por Deus, diz, ei, para. Se você está em Cristo, essa sentença foi cancelada. Não por algo que a gente fez ou deixou de fazer, mas pelo que Jesus fez na cruz. É um alívio que começa a tirar um peso pesado das costas. Não é sobre ser perfeito, é sobre pertencer a Deus, mesmo todo remendado. Aí, ele continua, e essa parte me pega de um jeito, ele fala sobre a nossa fraqueza, sobre aqueles dias em que a gente nem sabe o que orar. A angústia é tanta, o cansaço é tanto, que as palavras somam. Já se sentiu assim? Eu já, muitas vezes. E olha o que Paulo diz que presente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Pensa nisso por um segundo. O Espírito Santo, o próprio Deus, vendo sua dor, seu cansaço, sua falta de palavras, ele não te repreende. Ele entra na sua dor. Ele geme junto com você. Ele pega essa bagunça de sentimentos que você nem consegue nomear e transforma em oração diante do Pai. Ele intercede. Ele geme. Por você. Por mim. Isso não é incrível? Saber que mesmo no seu silêncio mais doloroso, tem alguém orando por você, em você. E olha, entender isso não foi de um dia para o outro, viu? Foi um processo, aceitar essa ajuda sem me sentir ainda mais culpado por precisar dela. E então, Paulo chega no coração da nossa conversa de hoje. Depois de falar da graça que perdoa e do Espírito que ajuda, ele lança a pergunta que ecoa através dos séculos, direto para o nosso medo mais profundo. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Essa é a virada de chave. Não é que os problemas vão sumir num passe de mágica, quer dizer, a Bíblia não promete um caminho sem espinhos. Mas ela promete que aquele que é maior que todos os espinhos, aquele que criou o universo, aquele que deu o próprio Filho por amor a você, esse Deus está do seu lado, lutando por você,
mesmo quando você não vê, mesmo quando você só sente o impacto da batalha. A pergunta não é: não haverá inimigos? A pergunta é: quem pode prevalecer contra você se o Todo-Poderoso decidiu ser o seu aliado? O medo grita que você está sozinho, que vai ser derrotado. Mas Romanos 8 sussurra, ou às vezes grita de volta: não, Deus está aqui por você. E ele conclui dizendo que em todas essas coisas, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, ele não minimiza as lutas. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Não pela nossa força, não porque somos super-heróis espirituais, mas por causa dele, do amor dele. A vitória não está em não sentir medo, mas em saber quem luta ao nosso lado apesar do medo. Tá, eu sei. Ouvir tudo isso é uma coisa, sentir essa verdade quando a notificação do banco chega e o saldo está no vermelho, quando o médico te olha com aquela cara séria, quando você deita a cabeça no travesseiro e a mente dispara com 1000 preocupações sobre o amanhã, aí é outra história, né? Parece que a teoria fica bonita na Bíblia, mas a prática dói. Mas é exatamente aí, nesse meio do furacão do seu dia a dia, que essa promessa de Romanos 8 quer fincar raízes. Pensa comigo, quando a ansiedade te sufoca, te roubando o sono, pintando cenários terríveis sobre o futuro dos seus filhos, do seu emprego, da sua saúde. Lembra de Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não significa que não virão desafios. Significa que aquele que te ama está já nesse futuro que te apavora, lutando para preparar o caminho, para te dar força, para transformar até o que parece impossível. A luta dele é contra o poder paralisante do medo na sua mente. Ele te convida a entregar essa preocupação que te consome, mesmo que você tenha que fazer isso 1000 vezes ao dia. E olha, eu sei como é difícil soltar. Às vezes a gente se agarra ao medo como se ele fosse nos proteger, né? Que ironia. Quando você se sente esmagado pelo peso das responsabilidades, a casa, o trabalho, cuidar dos pais idosos, lidar com a crise no casamento, tentar dar conta de tudo e sentir que está falhando em todas as áreas, lembra de Romanos 8:26. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Deus não espera que você seja forte o tempo todo. Deus sabe do seu limite. E é justamente aí, quando você pensa, não aguento mais, que ele entra com um socorro silencioso, sustentando seus joelhos, renovando uma fagulha de força que você nem sabia que tinha, gemendo por você quando você só consegue chorar. A luta dele é te manter de pé mesmo quando você se sente em pedaços. E a culpa? Aquela voz chata que fica dizendo que você não ora o suficiente, que sua fé é pequena, que você decepcionou a Deus de novo. Lembra de Romanos 8:1. Já não há condenação alguma. A luta de Deus por você não é baseada no seu desempenho espiritual. Ele luta por você porque ele te ama. Ponto final. A graça dele cobre suas falhas. Ele não está com uma prancheta anotando seus erros. Ele está de braços abertos, te chamando para perto, mesmo com sua bagunça. A luta de Deus é para libertar seu coração dessa prisão da culpa, que te impede de receber o amor dele. E quando as contas apertam tanto que parece não ter saída, ou quando a dor no corpo não te dá trégua, aqui preciso ser honesto. A Bíblia não promete que Deus vai resolver tudo do nosso jeito ou no nosso tempo. Mas Romanos 8:32 nos lembra: aquele que não poupou seu próprio filho, como não nos dará juntamente com ele, e de graça todas as coisas? Isso significa que Deus está lutando para prover o essencial, para te dar sabedoria nas decisões financeiras, para te dar força no meio da dor física, para te cercar de pessoas que podem ajudar. A luta dele é para que, mesmo na dificuldade, você experimente o cuidado dele, a presença dele te sustentando. Talvez não seja o milagre que você pediu, mas é a presença fiel que você precisa. E se você se sente esquecido, abandonado por Deus naquele silêncio que dói, lembra dos gemidos inexprimíveis do Espírito.
Romanos 8:26. Ele está aí, bem aí, na sua dor, no seu vazio, lutando contra a mentira da solidão. Cada suspiro seu, cada lágrima silenciosa, ele transforma em clamor diante do Pai. A luta dele é para te convencer no fundo da alma que você nunca, jamais está sozinho. Essa luta de Deus por você não é uma ideia abstrata. É uma ação divina acontecendo agora, no meio da sua vida real, da sua dor real, do seu cansaço real. Eu sei, ouvir tudo isso pode até trazer um calorzinho no coração, mas aí a gente sai do vídeo e a realidade bate na porta de novo, né? A conta continua lá, a dor não sumiu, a preocupação com os filhos não evaporou. E a gente pensa, tá, Deus luta por mim, mas e agora? Como isso muda o meu hoje, o meu amanhã imediato? É aqui que a esperança de Romanos 8 se torna algo diferente. Não é um otimismo bobo, sabe? Não é fingir que está tudo bem quando não está. É outra coisa. É mais profundo. É lembrar no meio do caos daquela pergunta fundamental de Paulo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Isso não apaga a existência dos contras. A doença, a dívida, a solidão, a ansiedade. Mas muda o peso deles. Muda quem tem a palavra final. O medo pode gritar, a dificuldade pode machucar, mas eles não têm o poder de te definir ou de te separar daquele que te comprou por um preço tão alto. A presença de Deus ao seu lado não é um escudo mágico que impede as flechas de chegarem perto. Às vezes, elas chegam sim. Mas Deus é o médico que cuida da ferida, o guerreiro que te levanta quando você cai, aquele que garante que nenhuma batalha, por mais dura que seja, terá o poder de te destruir espiritualmente ou de te arrancar das mãos dele. E é por isso que Paulo ousa dizer que somos mais que vencedores, Romanos 8:37. Não porque a gente nunca perde uma luta no caminho. A gente perde, a gente tropeça, a gente chora. Ser mais que vencedor significa que a vitória final já está garantida por causa do amor de Cristo. Significa que mesmo as derrotas aparentes, as dores, as lutas, Deus consegue usar tudo isso, de alguma forma que a gente nem sempre entende, para cumprir o propósito dele na nossa vida e nos moldar mais à imagem de Jesus. A vitória não está em evitar a guerra, mas em saber que não importa quantas batalhas você enfrente aqui, o resultado final da guerra já foi decidido na cruz e na ressurreição. Você está do lado vencedor, mesmo quando se sente perdendo feio no dia a dia. E se o medo sussurrar que você pode perder esse amor, que talvez sua falha seja grande demais, que a dor te afastou tanto que não tem mais volta, Paulo termina o capítulo com a declaração mais poderosa de segurança que existe. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38, 39. Ouça isso de novo. Nada, absolutamente nada, nem sua pior falha, nem sua maior dor, nem o medo mais paralisante, nem o futuro mais incerto, nada pode te separar do amor de Deus em Cristo. Essa é a âncora da nossa esperança. Não é um sentimento passageiro, é uma verdade eterna. Então a virada de esperança não é negar a luta, é olhar para ela e dizer: ok, isso dói, isso é difícil, mas Deus está comigo, Ele luta por mim. E o amor dele por mim é mais forte e mais real do que qualquer circunstância ou sentimento. Essa é a esperança realista e poderosa que Romanos 8 nos oferece. Ufa, é muita coisa para absorver, eu sei. Palavras fortes, promessas gigantescas. E o nosso coração cansado às vezes demora a processar, né? Fica aí um eco. Deus luta por mim, mas a mente ainda teima em duvidar. Normal. Faz parte da nossa caminhada tão humana. Queria te convidar a parar um instante agora. Só um instante. Respira fundo comigo. Pensando em tudo isso que a gente conversou, em Romanos 8, onde é que essa verdade, Deus luta por você, mais te toca hoje?
Ou talvez, onde ela mais te desafia? Tem alguma área específica da sua vida agora, algum medo particular onde parece impossível acreditar que Deus está ali, lutando ao seu lado? Talvez seja naquela relação familiar desgastada, naquela porta de emprego que não abre, naquela dor que não passa, naquele sentimento de vazio que te visita à noite. Consegue identificar? Não precisa ter vergonha se a resposta for em tudo. Eu entendo. Já estive aí. E essa ideia do Espírito Santo gemendo por você quando faltam palavras, Romanos 8:26. Como isso ressoa aí dentro? Já tinha parado para pensar nisso? Nessa ajuda tão íntima, tão presente na sua fraqueza, será que aceitar essa ajuda sem culpa pode ser um primeiro passo para sentir um pouco mais de leveza? Não se cobre por não sentir essa verdade o tempo todo. A fé não é só sentimento. Lembra? É também decisão. É escolher acreditar na palavra de Deus mesmo quando o coração está pesado, mesmo quando tudo em volta grita o contrário. Então a pergunta talvez seja: qual seria um pequeno passo hoje para você começar a viver como se essa promessa fosse verdade? Talvez seja repetir baixinho: Deus luta por mim, quando o medo apertar. Talvez seja tentar entregar uma preocupação específica para Ele, mesmo que seja pela 10ª vez. Talvez seja só descansar um pouco na ideia de que você não precisa carregar tudo sozinho. Qual seria esse pequeno passo para você? Se você se sentir à vontade, compartilha aqui nos comentários. Não para se expor, mas para a gente se fortalecer junto. Às vezes, ler a luta e a pequena vitória do outro nos lembra que não estamos sozinhos nessa jornada. Seu comentário pode ser o amém que alguém precisava ouvir hoje. Então, onde você estiver agora, se puder, feche seus olhos por um momento, ou apenas direcione seu coração. Vamos levar tudo isso para Deus, juntos. Não como quem tem tudo resolvido, mas como filhos cansados que precisam do colo do Pai. Pai querido, Deus amado, a gente se aproxima de Ti agora. E a verdade, Senhor, é que muitos de nós estamos no limite, cansados, com medo, sentindo o peso do mundo nos ombros. Parece que as forças se foram, a esperança ficou tão pequenininha. Mas nós ouvimos Tua palavra hoje. Ouvimos a promessa de Romanos 8 e queremos nos agarrar a ela, Senhor, mesmo com as mãos trêmulas. Obrigado porque em Cristo Jesus não há mais condenação. Pai, ajuda-nos a viver essa liberdade. Tira de nós o peso da culpa que nos paralisa, que nos impede de sentir Teu amor. Lava nossa mente e nosso coração com essa verdade. Somos Teus, aceitos, amados, não pelo que fazemos, mas por quem Tu és e pelo que Jesus fez. Espírito Santo, Consolador, Tu que conheces nossa fraqueza melhor do que nós mesmos, vem agora. Sopra sobre nós. Pedimos por aqueles que nem sabem mais como orar, cuja dor é tão profunda que só gemem. Intercede por nós, Espírito Santo. Gema conosco, nos sustenta quando achamos que vamos cair. Ó Deus, nosso Pai guerreiro, Tu és por nós. Quem será contra nós? Senhor, grava essa verdade em nosso ser. Quando a ansiedade vier como uma onda, quando as más notícias chegarem, quando o medo do futuro tentar nos roubar a paz, que essa promessa seja nosso escudo. Lute por nós, Senhor, nas batalhas financeiras, nos desafios da saúde, nas crises familiares, na solidão que aperta o peito, na luta contra a depressão e o desânimo. Mostra a Tua força na nossa fraqueza e reafirma em nosso coração, Pai, que nada, absolutamente nada, nem a vida, nem a morte, nem os problemas de hoje, nem as incertezas de amanhã, nada pode nos separar do Teu amor infinito que está em Cristo Jesus. Que essa certeza seja a nossa rocha, a nossa âncora no meio da tempestade. Renova nossa fé, Senhor. Mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda hoje, rega essa sementinha. Dá-nos Tua paz, aquela que o mundo não entende. Dá-nos força para mais um dia. Ajuda-nos a silenciar as vozes do medo e a ouvir a Tua voz de amor e esperança. Nós entregamos tudo isso em Tuas mãos poderosas e amorosas. Cremos que Tu estás agindo,
mesmo quando não vemos. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor, que nos faz mais que vencedores. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, respira fundo. Você não está sozinho. Essa comunidade aqui do Alma Avivada está com você. Se essa mensagem tocou seu coração, se essa oração fez sentido para você, deixa um amém aqui nos comentários. É uma forma de dizermos uns aos outros: eu também estou nessa luta, mas eu creio. Curta este vídeo para que mais pessoas que estão precisando desse alívio possam encontrá-lo. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva no canal para a gente continuar caminhando junto, buscando esse renovo na palavra de Deus. Lembre-se, Deus luta por você. Sempre. Fique na paz.